Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 3 de março de 2023. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar. Todas as informações, tudo o que você precisa saber para começar esse novo dia bem informado. Ao vivo aqui pela Folha FM, emissora do Grupo Folha da Manhã, em 98,3. Ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram e na Twitch TV, nesses 4 aplicativos aí. Né, com imagens, claro, dos estúdios aqui, dos nossos, de toda a nossa bancada, e também, logo mais, reprise na Plena TV, com edição desse programa de hoje, daqui a pouco, em podcast do Folha no Ar. Daqui a pouco, assim que terminar, a gente já edita e estará disponível em todas as plataformas. São 7h05 em Campos. Muito bom dia a todos. Hoje Campos amanhece mais uma vez com tempo, aliás, a semana toda, né? De tempo bom, pouco nublado, máxima de 23, mínima de 35. Agora faz 25 graus em Campos. Com a bancada completa, Aloysio Abreu Barbosa e Rodrigo Gonçalves, vamos conversar. Já estamos recebendo o vereador Nildo Cardoso. Vamos falar sobre governo Vladimir, saída da oposição nas idas e voltas da Câmara. Também hoje, no programa, o início do debate às urnas de Campos em 2024. 2024 que era ali, já chegou ou não? Daqui a pouco a gente vai saber do Nildo. E também, por fim, a gente fala com o Nildo Cardoso sobre o Brasil pós-Bolsonaro e também após 2 meses de novo governo Lula. Nildo, é só um instante, vou trazer o seu bom dia, né, e toda a bancada, e a gente começa essa entrevista de hoje, esse bate-papo. Seja bem-vindo sempre. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, com aplicativo exclusivo, você pode baixar aí na sua lojinha, né, do seu smartphone e acompanhar todos os resultados de exames e muito mais, né, pelo aplicativo Laboratório Plínio Bacelar. Vamos às manchetes de hoje do portal folha1.com.br. É destaque ali no portal: dengue hemorrágica. Teste não confirma dengue e caso segue sem definição. É o teste feito por São João da Barra, foi positivo, mas o teste do LACEN deu negativo. Saúde de Campos investiga outras doenças pela morte de Vanesca Barcelos, de 48 anos. Paulo Arantes é convocado para assumir vaga de Leon Gomes. Diário Oficial, com a convocação, foi publicado na tarde desta quinta-feira. Leon já na Fundação Municipal de Infância e Juventude. Donana e Esplanada recebem mutirão de combate ao Aedes aegypti nesta sexta-feira. Obras da Avenida 28 de Março seguem hoje, com mais um trecho interditado hoje, hein? A interdição será entre a Rua dos Goitacazes e a Rua Cardoso Moreira. É no sentido Centro-Penha. É só na pista. A pista que vem da Baixada, vem da Penha, aquela região, já está liberada, ainda faltando sinalização
né, tanto vertical quanto horizontal, mas já está liberado ali a pista, o asfalto já foi refeito. Guarulhos teve redução de 45% do número de homicídios. Saúde alerta para a importância da vacinação bivalente em idosos. Entidades de classe e MTT discutem mobilidade urbana em Campos. Prefeitura publica nomeação de Leon Gomes como presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude. PIB cresce 2,9% em 2022 e fecha o ano com 9,9 trilhões. Para fechar ainda aqui as manchetes, ou pelo menos algumas das manchetes, DEAN apreende pistolas com homem suspeito de ameaçar esposa. Essas e outras manchetes... tem uma outra manchete aqui, rapidamente. Paulo Irano vai à Câmara para prestar contas da saúde. A audiência pública será no próximo dia 9, às 9 horas da manhã. Essas são algumas das manchetes. Você pode ir lá, acessar todo o conteúdo, os blogs, as notícias todas que são atualizadas a cada instante no portal folha1.com.br e amanhã, a partir de bem cedo, nas bancas e na casa dos assinantes, a edição impressa do jornal Folha da Manhã. São 7h09 em Campos, como já anunciamos aqui, presença do vereador Nildo Cardoso nesta manhã aqui no Folha no Ar. Quero primeiro cumprimentá-lo, Nildo, antes da gente começar a entrevista, só trazer aqui o seu bom dia e dizer da satisfação de poder recebê-lo aqui mais uma vez no programa. Bom dia. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto. Bom dia, Luizinho. É uma honra estar aqui. Bom dia, Rodrigo. Mas principalmente aqueles que estão acompanhando aí, né, a nossa Folha no Ar, através da 98.3. Estamos aqui e vamos falar de qualquer matéria, alguém que queira participar de alguma forma e interagir conosco, nós estamos aqui à disposição. Muito obrigado, Nildo. Trazer o bom dia do Rodrigo, que também é titular dessa bancada, e aí, por fim, trago o bom dia do Aloysio, que é o titular da bancada e o titular da semana, que tem um revezamento, né? Isso. Por conta, claro, do jornal aí que é editado, né, durante a semana e também dos fins do sábado, quarta-feira e sábado, então o trabalho é grande. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo. Tá com saudade, Cláudio. Férias longa também. Pois é, né? Hoje eu sou quase que um convidado também, né? Hoje eu tô aqui a gente vai ter esse papo com o Nildo, né? Que vai ser um papo com certeza que a gente vai estar trazendo amanhã também na edição da Folha. Então, tô aqui e agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente em 98.3, quem também está acompanhando a gente pelas redes sociais, deixando seu comentário. E só, Cláudio, reforçando as últimas notícias do Folha 1, que é uma notícia que acabou de ser postada, daqui a pouquinho já está em destaque lá também, que foi um caso que aconteceu ontem à noite, bárbaro, aqui em Campos, de uma mulher grávida de 8 meses, que foi assassinada em frente de casa. A mãe dela tentou ainda defender essa grávida, e ainda também foi baleada. E a informação que a gente tem até o momento é que o bebê conseguiu ser salvo no Ferreira Machado, né? Uhum. E daqui a pouquinho a gente vai estar atualizando lá no Folha 1. Já está no site já, né? Só que ainda não está na atualização principal da capa lá, mas é uma informação que já está lá no site do Folha 1, que foi postada agora há pouco, né? Trazendo as informações sobre esse bárbaro homicídio que aconteceu aqui em Campos. Lamentável. Vamos aguardar aí o andar das investigações, a linha ou as linhas de investigação da polícia, e a gente está acompanhando esse caso também lamentável. Meu caro Luiz Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo mais uma vez, hoje sexta-feira, e com o Nildo Cardoso para a gente bater um papo aqui sobre as idas e voltas, subidas e descidas e tudo mais da política de Campos. Bom dia, Nildo. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Nildo, obrigado pela presença. Bom dia, Beto, bom dia, Rodrigo, bom dia sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia é sempre especial, 3 categorias, né? Que eu esqueci, na minha volta, eu não fiz isso e fui cobrado, então eu não posso esquecer. Bom dia aos motoristas de Uber, de aplicativo, taxistas que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta. E bom dia, a categoria mais importante de qualquer sociedade, aos professores, né? Em qualquer sociedade, eu acho que é a categoria mais importante profissional que tem uma cultura, uma nação, um país. Bom dia. Bom,
Não, e aí fica registrado com essas categorias, evidentemente, que todos os trabalhadores, todos que estão em busca também de um trabalho, fica aí o nosso bom dia e o desejo de boa sorte. Bom, o meu caro Nildo Cardoso, eu vou fazer essa primeira pergunta, abrir o programa, e eu quero recordar aqui que a última entrevista que você deu a mim, Cláudio Nogueira, aqui no Folha no Ar, segunda edição, foi uma bomba. Tipo assim, 7 horas, 19 horas a entrevista acabou, 21 horas você estava demitido do cargo de secretário de Agricultura. Ou seja, você jogou no ventilador, me lembro que tinha uma pergunta, você abre mão do cargo e falou, agora. E hoje vai ser também nesse nível, vamos revelar algumas situações. O que Nildo Cardoso traz de diferente, de novidade hoje aí, já com, né, uma nova configuração da sua política agora com o Vladimir Garotinho e não mais com o grupo do Rodrigo Bacelar? Bem, eu acho que a gente tem que botar aí, como diz outras cartas sobre a mesa, e é bom a gente colocar que essa questão do grupo de Bacelar, esse foi rotulado porque realmente sem a participação do deputado seria difícil a eleição de Marquinhos, né, para a Câmara Municipal. Ele teve assim, uma participação fundamental. Isso aí eu não nego para ninguém e é do conhecimento de Campos. Mas uma coisa é você chegar e dizer que cabe a ele, né, a Rodrigo, que é uma pessoa fundamental para alimentar esses recursos que o Estado hoje vem fazendo através de parceria, trazendo para Campos, muitos projetos aí com o Poder Público Municipal, que isso aí é uma coisa que nós torcemos para que realmente continue, e até melhorando, até aumentando, se possível. Mas essa questão do episódio relacionado a Rafael, é bom a gente colocar que naquela ocasião eu não tinha cargo no Legislativo, meu cargo era no Executivo, eu não era vereador, eu era apenas um ex-secretário de Agricultura que virei superintendente de abastecimento com um único objetivo, fazer, né, o SEASCAM funcionar, que era o antigo SEASA. O projeto já estava pronto, existia uma emenda de 3.200.000 do deputado Felício Latessa à época, e também uma emenda de R$1 milhão para Pedra Baixa para atender a agricultura familiar. Resumo, 50% praticamente da obra do SEASA ele já estava pronto com custo, né, tabela EMOP, com vídeo em 3D, que foi apresentado para Tereza Cristina, que era à época ministra da Agricultura. Fizemos isso em Brasília, inclusive com a presença do prefeito. E também nos surpreendeu quando o ministro que antecedeu a Tereza Cristina esteve em Campos, e à época ele foi ao SEASA para visitar, para conhecer o SEASA. E o evento, ao contrário de ser feito no SEASA, foi levado para a Tomatec, lá na Fazenda Santa Helena, lá em Santa Cruz. Eu fiquei surpreso, porque o projeto era Tomatec pós-royalty. Eu nunca vi aquilo ali, sempre eu falava com o prefeito, isso não funciona, rapaz. Isso não vai funcionar. E não vai funcionar, e não vai funcionar, e não funcionou. E se o SEASA tivesse, o SEASCAM hoje, à época, tivesse sido colocado em prática, eu tenho certeza que hoje nós teríamos um cenário diferente para Campos, na qual, né, o prefeito Vladimir abraçou esse projeto e mandou tocar. Toca o projeto. Tanto é que, para minha surpresa, quando eu apresentei o nome, né, do superintendente, né, que é o Alfredo Dieg, que participou daquela comissão conosco à época, para que pudesse, né, já que nós temos esse projeto não só nas nossas mãos, como também temos na Secretaria de Obra, com custo e tudo. Eu estive lá com o Fernando, estive lá com o ex-presidente da Câmara, né, e que ele se colocou, o Fábio Ribeiro, se colocou à disposição para fazer esse levantamento da tabela atualizada. Já vi isso aqui, que foi feito há 5 anos atrás, e nós estamos aí acreditando de que realmente vai ser colocado em prática, e a palavra dele, junto com o vice-prefeito, eu não vou duvidar, não. Perfeito. Aloysio. Nildo, bom dia novamente. Bom dia.
Você acabou, a resposta, Cláudio, você acabou antecipando minha pergunta, ia falar do SEASA, do antigo SEASA. Fato, é um projeto seu, a gente conversou sobre isso, fizemos matéria sobre isso lá atrás no governo Rafael. Fato, a coisa não andou. Você já falou agora, inclusive, em matéria com o Rodrigo quando que anunciou esse movimento todo do tabuleiro, na minha ausência. Tenho acompanhado isso de perto, as sessões da Câmara. Anunciou que isso fazia parte do processo de entendimento com o governo. Agora, eu pergunto, por que você e Ábido costuraram isso em separado e não com um grupo, se o grupo estava em processo de pacificação já? O que levou vocês a fazer esse movimento em separado? Eu vou... aqui não tem conversa atravessada, não. Aqui o que perguntar eu respondo. O que acontece é o seguinte, Ábido tem cinco mandatos. Eu tenho 4 mandatos de vereador. Pelo menos 3,5 até hoje, hein? Até 31 de dezembro. Amanhã Deus pertence. Todas as vezes que aconteceram reuniões com o grupo, né, chamado ali de oposição, nem eu nem a Ábido participamos dessas conversas. E o único espaço que estava ali oferecido e sendo conversado com o prefeito Vladimir era trabalho e renda, meio ambiente, esporte. Esses 3. Quando eu e Ábido já tínhamos sentado antes da eleição do presidente, nós sentamos algumas vezes com o vice-prefeito, sentamos algumas vezes com o prefeito e o vice. Eu, em algum momento, estive com ele pessoalmente com o prefeito, e aqui não tem conversa, porque quando você conversa só você e ele, é só você e ele. Mas eu tenho o meu neto que estuda com a filha de Vladimir, no Isessenza, e nós tivemos a oportunidade de estar em uma confraternização no dia 27 de novembro, na minha casa, na qual o Vladimir foi, e nós conversamos. Não tem como você encontrar um vereador de oposição e um prefeito sem que você toque em política, né? E também conversamos naquele momento ali por um bom tempo, com algumas pessoas, e em alguns momentos apenas com ele, e eu afirmei para ele que ele iria perder a mesa da Câmara, porque o compromisso estava fechado com o Marquinhos. Só que os 3 espaços, Luizinho, e aqueles que estão nos acompanhando, que estava dentro desse acordo, era uma coisa, na qual incluía os 14 vereadores. Só que o que foi acordado entre eu e Ábido foi a EMAB. A EMAB não estava no acordo. Se não estava no acordo, melhor para os 12. Porque os 12 agora, para você ter 3 espaços no governo, que era proposto, inclusive, né, como eu falei, trabalho e renda, meio ambiente e o esporte. Eu acho que ficou melhor para fazer a conjuntura relacionada à questão de espaço. Agora, uma coisa é preciso entender. Eu não consigo fazer parte de um governo na qual vai pela metade. Eu não consigo. Eu acho que se você está no governo, você tem que estar no governo. Eu tenho espaço no governo, eu tenho, né, indicação lá para, sei lá, para presidente da fundação ou para secretaria e tal. Aí, esse critério de escolha, eu não participei, nem Ábido participou. Então, aquilo deu para a gente uma oportunidade de fazer o quê? Enquanto as pessoas estão conversando lá, 2 ou 3, 2 ou 3, 2 ou 3, nós resolvemos trabalhar 2. Pela experiência que nós temos, pelo laço que a gente tem de conhecimento, como eu há 30 anos com o vice-prefeito, entendeu? Mauro Silva foi vereador comigo, com o próprio secretário que foi vereador, o Paulo Irano, secretário de Saúde. Então a gente tem um leque de pessoas lá que estiveram conosco na Câmara e que essa amizade e esse relacionamento continuam de respeito até hoje. Apesar, né, do contexto ali do grupo lá de oposição, mas eu chego a um certo ponto que você vê o seguinte, olha, tem pessoas aqui que estão usando, né? Não é usando a gente, não. Usando o nosso nome por um acordo político na qual a gente não participa. Eu vou falar uma coisa aqui direto e reto, entendeu? Meu nome estava na Comissão de Constituição e Justiça. Eu abri mão de todos os cargos na mesa. Falei, ó, eu não quero participar de cargo nenhum na mesa.
Não quero, mas eu vou votar com o presidente. Vou votar com a chapa. Mas a Constituição e Justiça nas comissões, eu gostaria de ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Chegou lá, o que aconteceu? Colocaram outro nome. Eu estava como presidente da Comissão de Meio Ambiente. Foi tirado. Aí as coisas começam, entendeu, Luizinho, a fugir, né, de 2 vereadores aqui entre nós. Somados os 2, são 9 mandatos. Um com 5, outro com 4. E a maioria dos vereadores, né, da oposição, vereador de 2 anos de mandato. Deixa eu engatar uma pergunta nisso, antes de passar para o Rodrigo. É o que se fala nos bastidores, e não só bastidor de política, em geral. Ontem, por exemplo, fui sair para tomar uma cerveja, eu vi gente que nem é. Pô, poderia ter me convidado, hein? Você pega pesado, você toma vodka, eu já parei com essas coisas, eu não consigo. Agora é só não. vinho. Só vinho? É. A última vez que ele tomou uma coisa justa, eu estava tomando uma vodka que me deu até medo só de ver. lá em Gervásio. É verdade. É. Vinil. É. Mas o que se fala, inclusive ontem eu vi um comentário falando sério, que o que ocorreu, o que motivou essa ação em separado sua de Ábido em relação ao resto do bloco da oposição foi um conflito geracional também, onde os mais experientes estariam sendo relegados pelos mais jovens. Você concorda com isso? 50% sim. 50% não. Até porque a decisão de alguns vereadores, ele não interfere na decisão nossa. Porque a decisão nossa é pensada. A experiência desse tempo todo nos faz a fazer o quê? Vamos pensar, enquanto alguém pensa de uma forma lá, nós estamos pensando de outra aqui. Na hora de tomar a decisão, eles tomam lá da maneira dele e não vão tomar a nossa da maneira nossa. Então, como diz o pessoal da roça, né? Você tem acero para tudo quanto é lado, cada um escolhe por onde vai caminhar. Entendeu? Então eu acho que o caminho é por aí. O respeito continua, né? Respeito plenamente a eleição de Marquinhos, mas uma coisa é uma coisa. É você eleger, está lá os espaços que nós tínhamos, até mesmo na gestão de Fábio, deixou de ter, espaço para estagiário, coisa mais simples do mundo. A Câmara tem espaço. E nós tínhamos. Eu fiquei com o Fábio Ribeiro, com um estagiário que entrou e terminou o período de estágio, de 2 anos. Agora, a gente apresentou o nome e não foi aceito. Então, são picuinhazinhas que vai indo. Aí a coisa, antes de a bomba explodir, você desarma a bomba. E a gente procurou fazer isso. E até agora, eu quero colocar para todo mundo aí que é o seguinte, quem fala mais sou eu, né? Mas sempre foi assim. Mas Ábido é aquele negócio, é tipo mineiro, né? Ele fica na dele, aí Nildo vem e tal. Então eu já falei com ele, quem tá botando a cara na reta aí sou eu. Mas eu falo algumas vezes em nome dele quando eu tenho autorização dele. Sem autorização de Ábido, eu não falo, não. Então aqui, quem está falando aqui é Nildo Cardoso. Se alguém quiser saber alguma coisa de Ábido, pergunta para ele. Eu tive acompanhando as últimas sessões na Câmara, né? E esse posicionamento, como você fala aqui, ficou bem claro, porque Ábido, na última sessão, quando se tratou da questão de vocês oficialmente já na base, né, quando foi anunciado pelo prefeito em rede social e vocês foram para a Câmara, você foi à tribuna dar depoimentos bem semelhantes a esse que você está dando aqui, muito firmes, e inclusive falando das comissões, e foi engraçado que tirou sorriso quando você falou que te deram a comissão de juventude, só faltou dar a doutor Edson e o doutor Ábido junto para ser integrantes da comissão de juventude. Não, foi o único momento, deixa eu cortar, Rodrigo. Foi o único momento que eu vi o plenário inteiro, oposição em situação e os vereadores de um lado e de outro, inclusive o presidente, que foi ele que colocou a situação na pauta, e todo mundo ficou realmente em situação. Ficou o doutor Edson com 6 mandatos na casa, uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, e doutor Edson com 6 mandatos, o Ábido com 5 mandatos, eu com 4 mandatos, deveria dar a comissão da juventude para nós 3, né? Ficaria legal. E aí, dentro do que você está colocando em relação à Câmara, você, de uma certa forma, quando as pessoas tentaram
Primeiro disseram que todo mundo concorda, que entendia o seu lado, mas todo mundo quis te dar ali um título meio que de traidor do grupo, né? E você deixou claro que a negociação, na verdade, que você estava indo por um caminho que, se você tivesse que trair o grupo, você teria traído na eleição da mesa. Porque a sua conversa com o governo, através do que o Frederico proporcionou, essa ponte, veio antes da eleição da mesa, e naquela oportunidade existiu, de uma certa forma, o convite para que você votasse com Fábio Ribeiro e não votasse, no caso, com o grupo para a mesa de Marquinhos? Ainda vou dar mais uma coisa que ninguém sabe, vocês estão em casa, estão acompanhando aí. Foi oferecido para que eu ou o Ábido fizesse parte do grupo do governo, que nós fôssemos presidente e primeiro secretário. Olha só, nós teríamos decidido a eleição. Porém, hoje a Câmara teria Ábido como presidente ou Nildo Cardoso. Ábido como primeiro secretário ou Nildo Cardoso como primeiro secretário. E nós mantivemos a nossa palavra firme do compromisso que nós fizemos com o Marquinhos. Acabou a eleição, o Marquinhos ganhou a eleição, aí agora é uma outra história. Governabilidade, quem puxou a governabilidade não fui eu, não foi Ábido. A governabilidade veio através do entendimento do governo do Estado, intermediado pelo governador, junto com o Rodrigo e mais o prefeito. A partir daí surgiu o espaço, na qual eu e Ábido não ocupamos o espaço que estava sobre a mesa. Nós ocupamos um outro espaço na qual não estava na pauta. Então ninguém pode reclamar de nada, absolutamente nada. Agora, não adianta fazer compromisso e não cumprir. E outra coisa, é bom deixar bem claro aqui, Luizinho, eu só não dei um nó nas comissões porque eu dei a minha palavra. Mas assim como eu acho que fizeram a mudança das comissões, se eu quisesse no dia da votação das comissões, nós abriríamos um espaço de 10 minutos, pediria 10 minutos, faria reunião com a base do governo, faria novas comissões e o governo indicaria 2 e a oposição apenas 1. E aí? Mudaria o jogo. Então, eu quero dizer que eu entubei, mas eu poderia ter virado o jogo. Eu e Ábido. Tendo 13 no governo e 12 na oposição. Então, até agora, a palavra está sendo mantida. O espaço que nós ocupamos é o mesmo espaço que os outros 12 estão querendo ocupar no governo. Só não sei se eles estão querendo ser governo. Essa é uma questão muito cobrada, inclusive, por quem sempre foi o governo, né? Vamos falar de maneira clara, Nildo. Você falou espaço. O que os vereadores estão buscando é espaço no executivo, para sua equipe, né, para gente de sua confiança, cabos eleitorais, às vezes pré-candidatos a vereador que não tem chance de se eleger, mas compõem bem a nominata, que são fundamentais, enfim. A vista está na eleição de 2024, daqui a 1 ano e 8 meses. Né? A tentativa de reeleição. E fica essa disputa, quem já estava no governo, acho que está dando arma ao inimigo. E quem está indo para o governo, ou não vou falar tanto para o governo, mas enfim, está saindo da oposição, vamos colocar melhor, fica querendo esse espaço. Agora, como é que você tem espaço no governo e você, por exemplo, usa a tribuna da Câmara para bater no governo? Como é que é isso? Como é que você está se referindo a quem? A negociação das pessoas que estão lá, né? Não, ali o compromisso meu com a Ábido é a governabilidade. Não é você, Ábido, não. Você está se referindo no restante. Isso. Aí eu não posso falar por eles. Eu já até falei isso na tribuna. Você tirou foto com o Ábido e Vladimir. Não é só isso. Eu falei na tribuna. Rodrigo estava presente. Precisa decidir o que lado vocês estão. Porque a partir do momento que o cara vai à tribuna e começa a bater no governo, de manhã, na sessão de 17 horas, no outro dia de manhã está lá no SESEC para saber o que vai ocupar, quem é que vai para o meio ambiente, quem vai para o trabalho e renda, quem vai para o... Aí eu não estou entendendo. Se você está querendo participar do governo e ao mesmo tempo está querendo bater no governo, porque tem coisa que o sujeito, quando você está no governo, você vai lá procurar, como eu tenho feito. Eu já liguei para resolver problema de ambulância
Liguei para Pauleirano. Liguei que eu vou precisar segunda-feira de ambulância para pegar uma senhora aqui no TUF que quebrou o fêmur para levar para fazer a revisão médica. Então, quando você está na oposição, você vai para a tribuna e cobra. Quando você está no governo, você liga para o secretário e pede para resolver. Só que lá é o seguinte, as pessoas estão batendo e depois quer soprar. Escolhe, irmão. Ou você bate ou assopra. Não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí cabe ao prefeito, que na minha opinião não tem nada com isso, ele tirar as conclusões dele e ver qual a atitude que ele vai tomar e para quem vai ter espaço. E com relação à pergunta, Luizinho, você foi muito feliz. Quando você tem espaço no governo, e as lideranças comunitárias, que são representantes de bairro, de distrito, que normalmente eles são, né, candidatos ou pré-candidatos em um pleito, na qual forma a nominata, existe uma coisa que preocupa todo mundo. A confusão maior, meu amigo, ela é muito maior do que se imagina. Quando você olha para o tabuleiro, você olha e fala assim, olha, o governo tem 11, mas o governo tem uma metralhadora de nomes de suplente de vereadores, de ex-vereadores, de posto médico, de creche, de escolas, de representante de bairros, e secretário, subsecretário, e diretores, e etc, etc. Aí eu pergunto, o grupo dos 14 tem quantos partidos e quais são os nomes que vão compor essa nominata para poder manter na casa os 14 vereadores? Caso, estou me referindo ao pleito. Aí vinha aquela história, e agora? Faz como? Aí está lá todo mundo querendo buscar nominata. Vamos lá, quantas mulheres? Vamos chamar quantas mulheres? Precisa de 8, né? Agora, que antes eram mais hoje são 8. Aí vai arranjar 8 mulheres aonde? Multiplica por 7 partidos, entendeu? Aí vai ser 56. Vamos arrumar 56 mulheres com voto aonde? Você vai arrumar liderança de onde para poder compor? Sabe o que vai acontecer? A metade vai ficar na pista, porque vai engrossar o que interessa e alguns que não interessam vão ficar sem nominata. Eu vou só para passar para o Rodrigo, usar um exemplo prático. A gente sabe que a Alessandra Marquinhos, vamos voltar um pouco. Bora. Teve 2 vereadores decisivos ali. Maicon Cruz, estava com o presidente, orou com o presidente, assinou o termo, mas votou Marquinhos. O antigo presidente, Fábio Ribeiro. E você? Porque toda a polêmica gerada foi em torno do seu voto, né? Que você depois confirmou. Você sempre falou que votou e tal, falou aqui, inclusive, nesse programa, e confirmou o fato que você falou no período todo. E, de fato, Marquinhos tá presidente, foi eleito presidente, enfim, foi a votada de maioria que foi definida por você. Desde o início, na polêmica. Aí você pega o Maicon Cruz, que foi uma pessoa decisiva, e até por ele ter entrado na política via Pedro Fernandes, na educação, ele tem interesse nessa área, né? É uma área que ele milita. Batendo o tempo inteiro nesse Marcelo Férez, o tempo inteiro, bate muito. Que é outro pré-candidato que se fala também que pode ser pré-candidato e tal, inclusive pela ligação com o governo federal, o atual governo federal, com Lula. Uhum. Como é que é isso? Como é que você está no governo? Bate e... Como é que é? Eu não posso falar pelo vereador Maicon Cruz, não posso fazer não, isso. Eu estou generalizando a minha colocação em relação à questão do espaço que vai estar sendo dado. Não é falar com o Maicon Cruz, Agora, eu vou dizer que o problema não passou para o Maicon Cruz, não. Entendeu? Eu vou dizer o que aconteceu hoje aqui, certo? Eu ia falar isso na tribuna, mas eu estou falando aqui hoje. No dia da eleição, aquela eleição que deu aquele problema, no dia 15 de fevereiro, marcou uma reunião para 11 horas na casa lá no escritório de Marquinhos, né? Lá no Tarcísio Miranda. Eu liguei para ele e falei assim, Marquinhos, eu preciso de uma reunião com você e com seu pai. Candidatos que tinham colocado ali o meu nome para presidente e de Ali Naim. Eu não vou dizer o motivo aqui, não. Mas eu, naturalmente, só tenho um laço de conhecimento muito grande para poder saber o que eu tenho que fazer na hora que eu tenho que fazer.
Eu cheguei lá e falei o seguinte, ô seu Marco Bacelar, pai de Marquinhos, e Marquinhos sentado no escritório deles. Os dois. Falei para ele, Marquinhos, eu só saio de casa para a sessão se você for o presidente. Se você não for o presidente, eu não saio. Mas o que é isso? Não, é assim. E falei pro pai dele assim, ô seu Marco, é assim que eu trato. Você foi vereador comigo e sabe que eu faço. Então, eu vou para casa de mamãe, vou comer macarrão com pé de galinha. Depois mandei uma foto para Marquinhos. Aqui, ó, Marquinhos. Olha que tá aqui. Tá aqui no meu celular aqui ainda. Tá no celular aqui, ó. A data e o prato. E falei para ele, só sai de casa se for para votar em você. Não vem com plano B que eu não vou votar. Plano B seria Linho. E só vou votar se for em você. Porque não adianta ter o argumento. Não, é porque se o pai de Elinho, né, foi presidente, o pai de Marquinhos também foi. Se um tem 2 anos, o outro também tem 2 anos também. Mas o Marquinhos tem uma coisa que Elinho não tem e nem eu tenho. O respaldo do irmão dele, que era secretário de governo. E poderia agregar ali, né, o Coringa, como você acabou de colocar aí, que foi Michael Cruz. Então, a partir dali, eu só saí da casa da minha mãe 2 horas da tarde. Eu falei, isso era 9 da manhã. Aconteceu a reunião das 11, chegou 2 horas, o telefone toca, Marquinhos, Nildo, vem pra cá. Eu falei, não, eu quero saber o que você decidiu. Você é o presidente? Não, eu sou o presidente, então tô indo para aí. Peguei o carro, saí do Imperial na casa da minha mãe e fui para o Tarcísio Miranda. Chegou lá, falei assim, você é o presidente? Tudo bem, tô indo para a Câmara. Até logo, já fui. Cheguei na Câmara 3 horas da tarde e fui na sala de Fábio Ribeiro. Tava todo mundo trancado lá dentro, proibido de entrar. Ninguém podia falar, porque eu ia perguntar a pauta, que a pauta ainda não tinha saído. A pauta foi sair, que saiu a publicação de Juninho, da exoneração dele do cargo, para que ele pudesse assumir a Câmara, 4h30. Quando chegou 4h45, saiu a pauta. E a pauta estava inclusa a eleição da mesa. Isso é fato. Todo mundo sabe disso. Mas eu permaneci na Câmara de 15 até a hora da sessão, porque a minha decisão já tinha sido tomada. Então eu quero deixar isso bem claro. Marquinhos, eu não sou responsável pela sua eleição. Eu apenas fiz o papel que a minha consciência mandou que eu fizesse. Tá bom? Um macarrão com pé de galinha, tava bom? Ele não te chamou, né? Você falou da cerveja. Era a hora da... Excelente, entendeu? Aquele macarrãozinho enroladinho integral, muito bom. Mamãe, um beijo pra senhora, mãe. Tá aí assistindo. Dona Penha, né? Dona Penha. Falando ainda sobre essa questão de hoje você está na base, você fala muito da questão do SEASCAM como a grande prioridade para que você tenha ido para o governo. Claro, você compondo também lá a EMAB junto com a Ábido, que a indicação é dele, você já deixou claro, mas a gente tem lá o Hans, que tinha sido uma indicação, mesmo que temporária, à presidência, que foi uma indicação sua, até por uma relação pessoal, que você me contou que o seu filho tem, Hans frequentava a sua casa desde novo, né, estudou com o seu filho. Agora, quando a gente fala do SEASCAM, uma situação chamou muita atenção, que foi na primeira sessão na ALERJ, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando foi divulgada a pauta, não constava uma matéria que entrou na primeira sessão que o Rodrigo presidiu como presidente, como à frente da ALERJ, que foi proposta a reativação do SEASA aqui em Campos, como uma proposta que veio do deputado Carlos Macedo, do Republicanos. Você entendeu aquilo como uma sinalização também de um enfraquecimento, até mesmo essa possível negociação que você pudesse vir a fazer com o governo, porque no momento que se coloca o SEASA como uma ação do Estado, essa reativação como uma possibilidade feita pelo Estado, o seu projeto, vamos dizer assim, no município seria enfraquecido? Ou você não vê dessa forma? Não. Eu acho que o que aconteceu em relação ao deputado, com todo respeito, né? Você conhece o deputado, Carlos Macedo? Não conheço, nunca vi. Na minha opinião, é falta de informação. Isso aí ele não sonhou. Foi direcionado para ele. Alguém nosso aqui de Campos direcionou para ele a questão do SEASA. Só que esqueceu que o SEASA de Campos, quem tem a escritura é a prefeitura, averbada e registrada em nome da Prefeitura Municipal de Campos. Eles pensam que, por se tratar de SEASA,
todos os CEAs do Estado é comandada e direcionada para cargo do Estado, através da Secretaria de Agricultura, para poder administrar. Isso não é verdade. O SEASA de Campos, aquela área, pertence à Prefeitura Municipal de Campos. E é Campos que vai inaugurar aquilo. É a Prefeitura de Campos que vai fazer. Porque assim como Campinas, Caxias do Sul e tantos outros SEASA que nós temos espalhados pelo Brasil, na qual ou é uma PPP, parceria pública e privada. Caxias do Sul, por exemplo, é administrado pelo próprio município. E é aquilo que a gente quer dar o pontapé inicial em Campos e depois fazer a PPP. Porque, na minha opinião, o aporte, eu não sei quanto que vai dar, porque a tabela é MOP de 5 anos é uma, hoje é outra, mas eu acredito que o primeiro aporte vai ser colocado e, a partir daí, o Poder Público Municipal não bota mais nada. Porque a hora que começar a funcionar, ele vai ser autossuficiente, é uma gestão de qualquer estabelecimento, qualquer empresa que você monta e dá o pontapé inicial, faz o investimento necessário e depois começa a fazer o capital girar e automaticamente ela vai funcionar com recurso próprio e aumentar e ampliar o que a gente deseja. Mas essa relação entre prefeitura e Estado, ter o Estado participando diretamente da reimplantação desse SEASA, você não acha que isso é uma possibilidade? Como que isso seria tratado? Muito bem, eu aceito, concordo plenamente. O Estado está participando de tudo aqui. É igualzinho ao HGG. É um hospital administrado pelo município. Quem indica o diretor do HGG é o município, é um cargo de confiança do prefeito. A mesma coisa em relação ao SEASA, é do município. Não quer dizer que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado não possa aportar um recurso ali para poder fazer funcionar o mais rápido possível, com mais aporte de recursos. E o projeto vai ser um negócio maravilhoso. No momento certo, ele vai ser apresentado lá no auditório do SESEC, para que a população toda tome conhecimento. Tenho certeza que a expectativa da população, principalmente o homem do campo, é muito grande, e tenho certeza que Guarulhos vai ganhar um presente e que Campos vai marcar no governo, na gestão de Vladimir, a maior geração de emprego no nosso município. Dentro do SEASA, dentro do SEASCAN, não teremos menos de 5 mil pessoas trabalhando ali dentro. Escreve o dia de hoje que eu estou falando. Nildo, essa coisa, eu acho que o SEASA merece um programa à parte para falar só sobre isso. Realmente é uma coisa muito importante. Eu tenho memória, de garoto, o movimento que era aquilo ali. Faz pena mesmo que eu passar hoje e ver como é que está. Sim. Acho que faz muito mais pena o homem do campo que você citou aí, porque não tem onde escoar a produção de maneira mais rápida, né? Sim. Enfim, mas deixa eu voltar um pouco para a política. Aquela coisa, Magalhães Pinto, né? Política é igual a nuvem. Né? Você olha e está de uma maneira, olha, daqui a um minuto está de outra maneira. É a frase famosa, né? Ex-governador de Minas. Magalhães Pinto. Mas até ontem, até a hora que eu olhei, abri a janela e olhei a nuvem, fato que esse movimento Seu Diabo desarmou um tapa no tabuleiro. As peças tiveram que ser rearrumadas. É um movimento que ninguém estava contando, né? Mas a pacificação já estava sendo negociada, né? Quando você anunciaram que estava sendo da oposição. E, como você mesmo disse, confirmou em tribuna, o que o Rodrigo vinha noticiando, confirmou na tribuna. E é bom deixar isso claro para o ouvinte, sem combinar, porque é o fato, realmente, é a verdade. Todo mundo que conhece política sabe disso. 3 pastas, você citou aí. Fundação Municipal dos Esportes, Meio Ambiente e Trabalho e Renda, verdade. Que parece que já foi acertada ontem para ficar com Elinho e Rogério Matoso. Mas, enfim. Essas 3 ou 2 outras que vão negociar ali, enfim, se fala, talvez possa ser 2, com esses vereadores que ficaram lá, que ficaram na oposição. O que está pegando, e você sabe disso, que tem vereadores
que, assim, tem bom trânsito com o prefeito, com o governo e tal. Você mesmo teve a costura feita aí pelo vice, Frederico Paes. Sim. Agora, tem gente que, não só o prefeito, mas o próprio grupo do governo tem muito problema. Vou citar Maicon Cruz, por exemplo, que eu já falei aqui. Posso citar esse pastor da Universal. Anderson de Matos, que agora é líder da oposição. Anderson de Matos. Né? Então, as pessoas têm problema, porque, logicamente, quando a pessoa fica criticando você o tempo inteiro, você não é Cristo, né? Você não vai gostar. E que Marquinho queria essas secretarias, chamada porta fechada. Né? Ele que define para quem vai, até com a maneira dele se fortalecer diante do grupo, sobretudo depois do movimento seu e de hábito. E o governo tem problemas, que é falar, pelo menos esse daqui não vou entrar na pacificação, na costura. É isso mesmo? Como é que o que você está vendo? Eu não posso falar por ele, né? Mas eu posso opinar. Sim. Eu posso opinar. Mas você sabe disso, não Esse sabe? Critério, não. O que ele vai, quem ele quer ou quem ele não quer, eu não posso, eu não sei. Não, o governo. Eu estou falando ele e o governo. Eu não sei. Agora, desse tabuleiro aí, no meu e hábito, que nós que mexemos com as pedras. Agora, no tabuleiro com o prefeito, com ele, o prefeito, em relação à equipe de governo dele, né? A equipe de governo, a equipe que está à volta dele, principalmente da questão política. E quem interessa, quem não interessa, dá espaço ou não dá espaço, ou que vai ficar na oposição e tal, isso aí eu não posso fazer nenhum comentário, porque eu não sei. Você está dando em primeira mão aqui para mim a questão dos 2 vereadores que vai para o trabalho e renda. Rodrigo deu ontem. Então... Não dei ainda não. Deu não? Então, eu não... Então, eu estou sabendo isso em primeira mão, eu não sabia. Então, quando diz o seguinte, olha, os 2, né, mais experientes lá, né, os 2 cabeça russa lá tomaram a decisão assim. Não é só o cabeça russa que está andando, não, gente. Tem mais gente andando. E eu estou falando aqui, olhando, né, para o público que está nos assistindo e dizendo que o tabuleiro está mexido lá também. Só que nós não estávamos no tabuleiro, nós não éramos pedra desse tabuleiro. Certo? Mas nós também não estávamos parados, não. Nós estávamos conversando. Então, Rodrigo... E outra coisa, não tem só os 2 que foram citados aqui, em primeira mão, que eu estou tomando conhecimento agora. E, na minha opinião, não tem mais só esses 2, não. Na minha opinião, tem mais gente também. Tem. Na minha opinião, tem. Aí, ó, Rodrigo sabe melhor do que eu, porque não. ele coloca as coisas aqui agora que nem eu que estou lá dentro estou sabendo, então o Rodrigo está com X9 lá. A gente tem informação sim. Você é seu amigo, Rodrigo. Eu não... A informação realmente a gente tem, eu até compartilhei com a Luísa ontem, mas a gente não postou, deixei para hoje de manhã, até por uma questão que implica muito mais, porque agora eu posso adiantar, porque não é só indicar os 2 para o trabalho em renda, é se criar uma pasta com status de secretaria, porque hoje trabalho em renda não é uma secretaria, ela não é mais uma superintendência. Então isso... o governo vai precisar tratar de uma forma muito melhor. Claro que o momento Campos vive um momento econômico diferente. Se ter hoje uma Secretaria de Trabalho em Renda não seria nada absurdo, até mesmo porque nós já tivemos uma superintendência, já tivemos uma pasta com status de secretaria. Então, seria a criação dessa pasta com status de secretaria. Não sei se vai ser uma subsecretaria, se vai ser uma secretaria. Ela não estaria mais, talvez, ligada diretamente ao desenvolvimento e turismo, como ela hoje é. Então, criaria essa secretaria e aí se daria oportunidade dessas pessoas que querem chegar à base de ocupar essas vagas e não causaria um desgaste também com as pessoas que já estão na base, porque você não tiraria ninguém de nenhuma secretaria para colocar outras pessoas. Você criaria uma secretaria nova e novas pessoas entrariam no governo. Essa é a análise que a gente está fazendo e que daqui a pouco a gente vai compartilhar lá no nosso blog. Deixa eu colocar uma questão aqui, eu vou no popular. Né? Tem umas coisas que eu não entendo aí, não. Não tem vergonha de falar que eu não entendo. Não sou nenhum especialista em política, vivo na política há muitos anos, acompanho política, gosto de política, mas não gosto de ser político. Você falou de tabuleiro. Você não era peça, mas era peça. Porque eu vi que tabuleiro é esse, que peças são essas? Vamos lá. Porque eu quero falar sobre paz. Que amor e ódio andam tão junto quanto vida e morte.
Tem alguma coisa que anda mais perto de você do que a morte? Não. Não tem, não, mas não tem. Sexta-feira. Mas não tem. Mas não dá para ser segunda, não? Não, deixa. Não, mas deixando a morte para lá, vamos falar aqui da paz. Você não estava em que tabuleiro, que esse tabuleiro parece que está mexendo e está andando, e você falou que mais peças vão mudar. Porque nas fotos eu via você lá no grupo com com Marquinhos Bacelar, com esses dois, o Elinho, esse outro menino, o Igor Pereira, o grupo, Marcione, enfim. Você não estava nesse grupo? Bom, vamos botar de novo as coisas? Não é de novo. O objetivo eu só quero entender essa paz. Só para inglês ver ou é verdade? Não, porque você vai voltar a conviver, por exemplo, com o Elinho de novo, que me parece que teve um dissabor aí seu e dele por causa da presidência. Não houve nada. A decisão de indicar Marquinhos foi na época que eu disse que só votaria nele, e a decisão foi minha. Eu tomei a decisão. Eu não consultei ninguém, não. Eu saí de casa, dormi, acordei e pensei na madrugada, 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã, falei, é isso que eu vou fazer e acabou. Entendeu? Acabou. Eu não tenho negócio de filho que diz que eu tenho que fazer. Eu tenho, tá na Rafael, Rodrigo, Zé Leandro. Acompanha a política comigo. Mas quem decide sou eu. Quando eles vão tomar ciência, que eu já decidi. Tem esse negócio de conselheiro de Nildo vai ouvir fulano, Nildo vai ouvir ciclano. Eu não ouço ninguém não, mano. Eu ouço aquele lá. Aquele lá me dá a luz, que eu acho que é a decisão que eu vou tomar. Agora eu vou fazer a resposta, eu vou responder a sua pergunta. Não, mamãe também fica sabendo depois. Outra coisa, com relação à questão da decisão das fotos que você viu, a foto da mesa é uma coisa. Passou o recesso até voltar a primeira sessão. Aquilo ali, quando voltou a primeira sessão, o martelo já tinha sido batido, irmão. A imprensa já tinha divulgado. A foto já tinha saído. O compromisso da foto era com a eleição de Marquinhos. Veio a posse de Marquinhos com o Rodrigo presente lá no plenário. Veio aquele pedido de desculpa dele, que eu quero dizer aqui, Rodrigo, você foi sensacional. Quando a gente erra, a gente tem que ter humildade e pedir desculpa. E você fez isso, de público, no plenário cheio, na presença do prefeito, aquele episódio que envolveu a esposa dele. Então eu quero aqui te parabenizar pela sua atitude, que realmente aquilo foi uma coisa que soou mal, mas que você corrigiu, e isso é sinônimo de humildade. Então, aquele compromisso, até aquele momento, aconteceu. Mas antes da votação, já existia conversas, né, no sentido de que a gente pudesse ajudar o prefeito. Através, quero dizer mais uma vez, começou através de Frederico Paes, inclusive na usina, entendeu? Lá na Coágua, lá em Sapucaia. Deixa eu fazer uma última pergunta para fechar o bloco. Por favor. Eu acho que me estendi um pouco na minha pergunta, estendi demais. Maneira sucinta, como você mesmo falou, o compromisso com Marquinhos presidente foi cumprido, depois é outro papo. Uma coisa, outra coisa. A força que a oposição demonstrou com Marquinhos, e Marquinhos demonstrou, né? Ela, com o movimento seu de hábito, ela não foi enfraquecida? Se a gente não faz esse movimento, quem está enfraquecido era nós dois. Porque o movimento estava acontecendo sem a nossa presença. As reuniões que estavam acontecendo com o prefeito, ela estava sendo a conversa paralela. Porque nós estávamos conversando. Eles não sabiam que nós estávamos conversando. Mas nós sabíamos que eles estavam conversando sem a nossa presença. Esse é o X da questão. Então, tem aquele ditado lá da roça: quem chega primeiro bebe água limpa. Agora, o cara chega lá, o sujeito já com 5 mandatos e outro com 4. Vai chegar lá para gente, prefeito, não mexe no espaço que está destinado para o grupo, já, né, costurado lá para o Rodrigo junto com o pessoal lá. Isso não contempla, porque aí a gente vai mexer no tabuleiro na qual a gente não faz parte. Entendeu? Vamos ver por outro caminho. Aí veio a conversa no sentido da EMAB. E aí veio o seguinte: Nildo Cardoso, carta na mesa, gente. Tem conversa atravessada, não. Nildo,
coloca lá as pessoas, mas Ábido entra depois. Liguei para Ábido. Ábido, passa o nome seu aí, vê o que você quer aí, os nomes que a gente vai sair a nomeação. Mas agora, tal. Aí ligaram, olha, o prazo termina amanhã. Eu falei, tudo bem, eu vou indicar os nomes todos e depois faz a substituição. E a substituição aconteceu, certo? Chegou lá no consenso e colocou lá o presidente, Rães continua na vice-presidência, mas isso não representa nada a não ser a cobrança que será feita para prestar bons serviços à população. Porque esse negócio de ter cargo, é por isso que quando eu saí daqui, que Cláudio Nogueira rolou a bola naquele problema da época de Rafael, porque eu ganhava 6 mil e pouco reais. Eu tinha 3 cerâmicas, agora não tem nenhuma não, tá? Cada filho está com uma lá. 2 caminhões de tijolo das 3 cerâmicas que eu vendo num dia, era o salário que eu ganhava de um mês para ficar trabalhando na prefeitura, dedicando a um projeto, viajando o Brasil inteiro, para depois o procurador sentar em cima dele e falar que não vai sair. Aí você acha que eu tenho sangue de barata? Não tem não, irmão. Rolou a bola, ela vai pro mato. Vamos embora. Vamos lá pegar a bola então. São 7h59. Enquanto eu pego a bola lá, deixa eu fazer um intervalo aqui, Nildo. Você dá licença rapidamente. E ao Rodrigo e também ao Aloísio. E claro, evidentemente, você, que é o principal aí, né, desse programa que está nos acompanhando pelo rádio ou pelas redes sociais. Continue ligado. Nildo Cardoso, hoje ao vivo aqui conosco. Daqui a pouco voltando a conversar também, virando um pouco a chave do assunto, voltando ao assunto. Esse assunto Campos é importante. E o início também já desse primeiro debate aí, essa corrida às urnas de Campos em 2024. São 8 horas em Campos, oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacinas Plínio Bacelar.